Quando um homem magoa alguém que ama e depois desaparece, a primeira reação de quem ficou é sempre a mesma: o que eu fiz de errado? Mas essa pergunta, na maioria das vezes, está voltada para o lado errado, porque o silêncio dele quase nunca é sobre você. É sobre ele mesmo, sobre uma parte dele que não sabe o que fazer com a própria culpa. Se você está vivendo isso agora, ou se já viveu, fica até o final, porque o que vou te mostrar aqui muda completamente a forma como você vai entender esse tipo de afastamento. E antes de continuar, deixa o like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Existe um tipo de distância que não nasce da falta de amor, nasce do excesso de vergonha. Um homem que magoa alguém que importa para ele carrega, na maioria das vezes, duas sensações ao mesmo tempo: a certeza de que errou e o medo de encarar o tamanho do próprio erro. Quanto mais ele se importa, maior é a vergonha. E quanto maior a vergonha, maior a vontade de fugir. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós não desaparece, apenas se transforma em sombra, e a sombra empurra para longe das pessoas que refletem de volta aquilo que preferimos não ver. Um homem que magoou alguém que ama e que ainda não fez as pazes com a própria culpa, muitas vezes se afasta não porque parou de sentir, mas porque sentir perto dela dói demais. Isso não justifica o abandono, não apaga a dor de quem ficou esperando uma resposta que não vem. Mas entender esse mecanismo muda tudo, porque tira de você o peso de acreditar que precisa se tornar perfeita, mais leve, mais paciente para trazê-lo de volta. Não é sobre você ser suficiente. É sobre ele ainda não ter coragem de olhar para dentro. Existe uma diferença enorme entre um homem que se afasta porque não sente mais nada e um homem que se afasta porque sente demais e não sabe o que fazer com isso. O primeiro silêncio é vazio, o segundo é carregado, tem peso. E quem convive de perto com esse tipo de ausência sente essa diferença no corpo, mesmo sem conseguir explicar racionalmente. Jung descrevia a culpa não resolvida como um dos materiais mais pesados que carregamos na sombra, porque ela não é apenas o reconhecimento de um erro, é o encontro com uma versão de nós mesmos que não queríamos admitir que existia. Ao invés de processar essa dor, muitos homens escolhem, ainda que inconscientemente, evitá-la, e a forma mais comum de evitar uma dor interna é criar distância da fonte externa que a ativa. Nesse caso, a fonte externa é você. Não porque você fez algo de errado, mas porque toda vez que ele olha para você, é obrigado a lembrar do que fez. Só que o desaparecimento dele não resolve nada. Não elimina a culpa, apenas a congela. E culpa congelada não vira maturidade. Vira ressentimento contra si mesmo, que cedo ou tarde ele vai projetar em outra pessoa, ou em você mesma, se você continuar disponível o suficiente para recebê-lo de volta sem que nada tenha mudado internamente nele. Por isso preciso te dizer uma coisa, que talvez ninguém tenha te dito ainda. Você não tem o poder de curar a culpa de outra pessoa através da sua paciência. Você pode entender os mecanismos psicológicos por trás do comportamento dele, pode até sentir compaixão pelo tamanho do conflito interno que ele enfrenta. Mas isso não te obriga a ficar parada, esperando que ele resolva sozinho aquilo que só ele pode resolver. Vamos falar sobre a diferença entre remorso verdadeiro e evitação disfarçada de arrependimento. Porque muitas mulheres confundem essas duas coisas. O remorso verdadeiro tem movimento. Um homem que sente remorso genuíno não desaparece por meses e depois reaparece como se nada tivesse acontecido. Ele processa a dor de ter causado sofrimento, mesmo quando isso significa encarar diretamente o rosto de quem magoou. Já a evitação disfarçada de arrependimento é feita de silêncio prolongado, de desculpas vagas quando confrontado, e principalmente de um padrão que se repete. Ele desaparece, o tempo passa, ele volta quando sente que o perigo de perder totalmente o vínculo já passou. Oferece um pouco de atenção, recebe o alívio de saber que ainda existe uma porta aberta e desaparece de novo na primeira vez em que a culpa reaparece. Esse ciclo não é amor amadurecendo, é evitação se repetindo. E cada vez que você abre a porta sem exigir mudança real, você ensina sem perceber que esse padrão é aceitável.
Agora quero falar sobre o que se passa dentro de você durante esse processo. Quando alguém que amamos se afasta depois de nos magoar, entramos naturalmente em um estado de hipervigilância. Observamos cada detalhe, cada horário, cada silêncio. Isso não é fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência emocional. Mas tem um custo altíssimo. Rouba sua energia, sua paz, sua presença em outras áreas da vida. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, exige que a pessoa retire suas projeções do mundo externo e reconheça o que pertence a ela mesma. Assim como ele projeta a culpa para fora quando não consegue processá-la, você também pode estar projetando sua sensação de valor para fora, depositando no comportamento dele a resposta para uma pergunta que só você pode responder. Eu sou suficiente? Essa pergunta não pode depender de uma mensagem que não chega. Porque se sua sensação de valor depende inteiramente da presença ou ausência de outra pessoa, você entregou a direção da sua vida a alguém que, no momento, nem sequer consegue administrar a própria vida interna. Isso não significa negar a dor. Você tem todo o direito de sentir tristeza, raiva, saudade. O caminho maduro não é fingir que não dói, é sentir a dor sem deixar que ela dite todas as suas escolhas. Vale falar também sobre as redes sociais nesse processo, checar o perfil dele repetidamente, analisar cada curtida, cada story visualizado. Cria uma ilusão de controle sobre uma situação que está completamente fora do seu controle. Uma curtida pode ser só um gesto automático, sem nenhuma mensagem escondida atrás dela. Silenciar temporariamente as notificações, criar um pequeno distanciamento digital, não é drama. É só espaço para o seu sistema nervoso descansar da hipervigilância constante. E vale reconhecer também que a intensidade da sua reação pode estar conectada a padrões formados muito antes de conhecer essa pessoa. A forma como nos vinculamos na infância cria um modelo interno que tendemos a repetir na vida adulta. Quem desenvolveu um padrão mais ansioso, formado em ambientes onde o afeto era inconsistente, tende a sentir incerteza afetiva com uma intensidade emocional muito maior. Reconhecer isso em si mesma não é motivo de vergonha. É informação valiosa. E é um convite para olhar não só para essa relação específica, mas para um padrão mais antigo que provavelmente já apareceu, de formas diferentes, em outros momentos da sua vida. Existe ainda uma armadilha mental comum durante esse tipo de espera: romantizar o passado. É natural que, sentindo falta de alguém, a mente selecione preferencialmente as memórias mais felizes e minimize os sinais de alerta que já existiam antes mesmo do afastamento. Ao mesmo tempo, em outros momentos, especialmente depois de períodos mais longos de silêncio, pode acontecer o oposto. Ele é subitamente visto como o vilão absoluto, sem nenhuma qualidade real. Nenhum dos dois extremos costuma refletir a realidade completa. Ele provavelmente não é nem o príncipe perfeito da saudade, nem o vilão absoluto da raiva. É uma pessoa complexa, que cometeu um erro sério e está lidando de forma imatura com as consequências emocionais desse erro. Reconhecer essa complexidade, ao invés de oscilar entre extremos, ajuda a tomar decisões mais estáveis e mais alinhadas com a realidade, não com a intensidade do sentimento do momento. Deixa eu te contar uma história, uma composição de situações reais que se repetem. Imagine uma mulher que, depois de 2 anos de relacionamento, vê o parceiro se afastar, logo após uma discussão intensa. Nos dias seguintes, ao invés de buscar reparação, ele desaparece. Não responde com a mesma frequência. Encontra desculpas para não se encontrarem. No início, ela interpreta esse silêncio como prova de que fez algo terrivelmente errado. Revisa cada palavra da discussão, passa noites sem dormir, o celular sempre por perto. Depois de algumas semanas cansada da própria exaustão emocional, ela começa a redirecionar a atenção para dentro. Volta a se exercitar. Retoma contato com uma amiga que havia deixado de lado. Aos poucos, percebe que os dias, mesmo sem notícias dele, ainda podem conter momentos de leveza. Passados 2 meses, ele reaparece dizendo que sentiu muita falta, que quer conversar. A versão antiga dela teria corrido imediatamente ao encontro dele, mas a versão que emergiu nesses 2 meses
observa antes de reagir. Ela percebe que a mensagem fala sobre saudade, mas não fala sobre responsabilidade. Durante a conversa, quando ela pergunta o que ele entendeu sobre o próprio comportamento, ele minimiza. As coisas simplesmente aconteceram. Essa resposta revela que o tempo de ausência gerou solidão, não reflexão. Ela decide não retomar a relação imediatamente, não porque não sinta mais nada por ele, sente, e essa é a parte mais difícil, mas porque aprendeu nesses 2 meses a diferença entre amar alguém e se trair para manter alguém por perto. Ela diz a ele que precisa de mais do que palavras, precisa ver mudança real sustentada ao longo do tempo. Esse tipo de decisão não é sobre orgulho ou vingança. É autorrespeito aplicado na prática, exatamente o que Jung descrevia como parte essencial da individuação, manter a própria integridade mesmo diante do desejo profundo de reconexão. Se ele voltar, e isso é importante dizer, o retorno não deve ser recebido automaticamente como prova de amor. Um homem que realmente processou sua culpa chega diferente. Não diz apenas eu senti sua falta, diz eu entendi o que fiz e quero agir diferente, mesmo que isso demore para ser reconstruído. A diferença entre um homem que amadureceu e um homem que apenas sentiu falta do conforto que perdeu está exatamente aí. O primeiro assume. O segundo pede. O primeiro entende que confiança se reconstrói com ações consistentes. O segundo espera que boas intenções sejam suficientes. Se você perceber que o retorno dele é do segundo tipo, você tem todo o direito de dizer não, mesmo sentindo saudade, mesmo ainda amando. Dizer não a um retorno mal construído não é orgulho, é autorrespeito. E se o retorno nunca chegar? Essa é uma das dores mais difíceis de processar, porque não existe um encerramento claro. Jung falava sobre a importância de encontrar sentido, mesmo dentro do sofrimento. Encontrar sentido aqui não significa procurar culpados, significa reconhecer o que essa experiência revelou sobre você. Talvez o quanto você é capaz de amar profundamente, talvez a necessidade urgente de reconstruir a relação que você tem consigo mesma, negligenciada durante o tempo em que toda a atenção estava voltada para decifrar o comportamento de outra pessoa. Vale falar rapidamente sobre o perdão, porque gera muita confusão. Existe uma pressão para perdoar rápido, como se isso fosse sempre a atitude mais evoluída, mas perdão apressado, antes que a dor tenha sido realmente sentida, não é maturidade, é fuga disfarçada de virtude. Você pode amar alguém, compreender a origem da dor dele e ainda assim precisar de tempo e silêncio antes de conseguir, genuinamente, perdoar. E isso não é fraqueza, é respeito pelo próprio processo. Perdoar, além disso, não é sinônimo de reatar. Você pode perdoar internamente, liberar o peso do ressentimento para o seu próprio bem-estar, sem necessariamente reabrir as portas da relação. Retomar sua vida não significa fingir que está tudo bem. Significa recusar o papel de espectadora da própria existência. Significa voltar a cuidar do corpo, retomar amizades, se permitir sentir prazer em pequenas coisas outra vez, sem culpa. Existe uma diferença importante entre solidão e solitude. A solidão é a sensação dolorosa de ausência, de vazio deixado por alguém que não está mais presente. A solitude é diferente. É a capacidade de estar sozinha consigo mesma, não como punição, mas como espaço fértil para autoconhecimento. Um dos objetivos silenciosos dessa fase é justamente essa transformação, de solidão dolorosa em solitude fértil. Isso não acontece automaticamente, exige prática. Mas mulheres que atravessam esse processo costumam relatar uma mudança profunda. Deixam de buscar relações como forma de preencher um vazio interno e passam a construir relações a partir de um lugar de plenitude que já existia antes de qualquer outra pessoa chegar. Existe uma crença comum de que, se você seguir em frente, ele vai perceber o que perdeu e vai voltar. Às vezes, até acontece. Mas se você retomar sua vida com esse objetivo, como estratégia para trazê-lo de volta, continua presa na mesma lógica de antes, só que com roupagem diferente.
A diferença entre estratégia e cura é a intenção. Estratégia espera uma reação do outro. Cura não depende de reação nenhuma. Um último ponto, talvez o mais importante de tudo: nenhum de nós pode fazer o trabalho de individuação de outra pessoa. Você não pode curar a ferida dele, não pode processar a culpa dele por ele, não pode obrigá-lo a enfrentar a própria sombra antes que ele esteja pronto. Tentar fazer esse trabalho por ele, mesmo com a melhor das intenções, resulta em exaustão para você e nenhum crescimento real para ele. Crescimento genuíno só acontece quando a pessoa escolhe encarar a si mesma. Se você é um homem assistindo esse vídeo e reconhece em tudo isso o próprio comportamento, a culpa que você sente não vai desaparecer através do silêncio, só se transforma em algo mais pesado. O caminho mais corajoso não é desaparecer até que o desconforto passe, é enfrentar diretamente a pessoa que você magoou, mesmo sem garantia de que o resultado será o perdão que você espera. E voltando a falar com você, que assistiu até aqui, o silêncio de alguém que magoou você não define seu valor. A culpa não processada de outra pessoa não é um julgamento sobre quem você é. E a espera, quando se torna autoabandono, deixa de ser amor e se transforma em algo que machuca ainda mais do que a ausência em si. Você merece clareza, merece presença real, não apenas promessas. Merece uma relação onde o erro, quando acontece, seja seguido de responsabilização, não de fuga. E, principalmente, merece continuar vivendo plenamente, com ou sem a presença dessa pessoa específica na sua vida, porque sua existência nunca foi e nunca deveria ser apenas uma sala de espera para a decisão de outra pessoa. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários uma palavra sobre o que mais te tocou. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, esse é o momento de se inscrever, porque toda semana trazemos reflexões como essa, unindo os ensinamentos de Carl Jung com situações reais que muitas mulheres enfrentam silenciosamente. Deixa o like, compartilha com alguma amiga que talvez precise ouvir isso agora e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide de você com a mesma intensidade que você cuidaria de alguém que ama profundamente, porque você merece esse cuidado, vindo inclusive de você mesma.